O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou à rádio CBN que, apesar do cenário adverso com os Estados Unidos, o governo mantém a postura de negociação diante da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. O Alan Gani está de volta para a gente repercutir essa fala também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E, Gani, surpreendeu a reação tão forte de Donald Trump, né, em relação a essas sanções comerciais, econômicas, e não só para um grupo específico, mas para o país todo, né? Claro. Agora, é correta a postura do ministro Fernando Haddad de buscar essa negociação. Por quê? Porque isso é claro que se mantiver uma tarifa de 50% aqui para o Brasil, prejudica muito a indústria brasileira, principalmente aquela indústria exportadora. Portanto, o caminho tem que ser a negociação. E aí é muito importante o tom ponderado, buscar o meio termo, buscar a saída diplomática, como deu essa entrevista agora há pouco o ministro Fernando Haddad. E assim como também tem se posicionado o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Agora, o que o governo não pode fazer é cometer o erro de, por exemplo, essas figuras, né, num tom mais sensato, de conciliação, irem numa determinada direção e o presidente acaba indo numa direção contrária, escalando o tom. Isso gera um sinal confuso para as autoridades dos Estados Unidos. O Brasil está escalando ou não? O Brasil deve buscar o caminho da negociação, defender os interesses do Brasil para a população brasileira não sair prejudicada, porque, evidentemente, num embate com os Estados Unidos, a gente é a parte mais fraca, a corda acaba estourando para o lado mais fraco. E eu digo mais, não é interessante também a gente colocar tarifas recíprocas, porque geralmente o protecionismo, e esse raciocínio vale inclusive para os Estados Unidos quando aplicam protecionismo contra os demais países, se volta contra si mesmo, à medida que encarece as suas importações. Encarecendo as importações significa inflação para a população aqui no Brasil. Significa que para uma indústria comprar uma máquina, um equipamento e expandir o seu processo produtivo também se torna mais oneroso. A importação é fundamental, muitas vezes, para algumas indústrias que vendem produtos internamente. Portanto, Soraya, esse deve ser o caminho da conciliação, da negociação diplomática, sem dobrar a aposta. Agora, Gani, é difícil a gente saber o que o Donald Trump quer também, né? Porque ele é muito imprevisível e por aí vai. E o que a gente teria a oferecer numa negociação com o governo americano? Já que a gente está falando aqui de ideias, os setores da sociedade vão discutindo, empresariais, com o vice-presidente da República, mas o que a gente pode levar de pacote para o Trump? Está aqui, ó, a gente tem isso aqui para negociar as tarifas. Olha, o que a gente pode fazer de alçada do governo federal, evidentemente, é falar o seguinte, olha, vamos colocar exatamente as mesmas tarifas protecionistas, né? Então, se o Brasil adota tarifas superiores à dos Estados Unidos, a gente aqui se compromete a igualar. Vamos fazer um jogo equilibrado, né? Um jogo justo, porque num jogo onde, num comércio onde as tarifas protecionistas são exatamente iguais, ou melhor ainda, se não tiver tarifa protecionista, ambos saem ganhando, porque as indústrias mais produtivas de cada país acabam se beneficiando e no conjunto geral, né, você tem aumento de renda, redução de desemprego nesses setores, a população acaba saindo ganhando com produtos de melhor qualidade e mais baratos. Então, um caminho seria justamente falar, olha, a gente não está disposto a dobrar a aposta, a gente está disposto a reduzir as tarifas e vamos colocar tarifas iguais, evidentemente que respeitando aí também os limites do próprio Mercosul. Uma outra saída para o governo brasileiro é deixar claro para o governo norte-americano que não pretende substituir o dólar e parar com essa ideia de criar um sistema de pagamentos para os países dos BRICS. É isso que enfurece muito o Donald Trump, ele já sinaliza isso em algumas entrevistas, já sinalizava isso anteriormente, dizendo que ele não quer perder o dólar, porque isso equivale a perder uma guerra mundial. Portanto, não vale a pena, né, no jargão aqui, no ditado popular, cutucar a onça com vara curta. Então, também uma sinalização mais pró
Estados Unidos. Em relação a Jair Bolsonaro, aí a decisão não depende do governo federal e depende da Justiça. Vamos trazer para essa conversa também, Nelson Kobayashi, para a gente repercutir todos esses temas, né, envolvendo aqui o Brasil. Koba, você acha que o Brasil tem um poder de barganha menor do que outros países, né, comparado aí com China, Canadá, União Europeia? Comparado a esses países, em especial com a China, o Brasil tem mais poder de negociação, justamente porque está mais no meio do caminho, né? Justamente porque os Estados Unidos entendem justamente que tem o Brasil como um aliado. Aliás, é o segundo maior parceiro do Brasil, os Estados Unidos. Então, eu acredito que a negociação passa por aquilo que é dito, aquilo que é explícito, que é justamente alguma política comercial que seja de interesse dos Estados Unidos, e também por aquilo que não vai para o papel, não vai para a imprensa, vai para um combinado entre os líderes a portas fechadas, que é justamente colocar o pé no freio, dar uma segurada nas críticas à hegemonia do dólar. Até porque foi o presidente Lula que está protagonizando, que começou a protagonizar esse tipo de discurso no bloco dos BRICS. Nem os outros, que são mais distantes dos Estados Unidos, aliás, antagônicos, como no caso da China, encabeçam esse tipo de crítica. Isso ficou na boca do presidente. Talvez por isso a mira dos Estados Unidos para o Brasil e não propriamente com a China, com a Rússia e com tantas outras lideranças globais que integram o bloco dos BRICS. Então, isso passa pelo combinado que é público, que sai na foto, que sai no acordo, e também pelo combinado implícito a portas fechadas, que é justamente o presidente Lula, em especial, segurar um pouco mais essas críticas. O ministro Fernando Haddad sabe disso, por isso que ele se coloca como alguém mais moderado. Dá até para entender por que o Haddad encontra tanta resistência no PT, porque ele não adere tão facilmente a esse tipo de crítica mais emocional, mais efusiva, mais de palanque, que é típica do presidente Lula. Agora, Gani, diante de tudo isso que a gente está vendo e o prazo se esgotando, tem um período aí que a gente possa chamar de factível para conseguir negociar com os Estados Unidos, porque a gente está há 10 dias do início dessa tarifação proposto pelo Donald Trump. É possível a gente imaginar uma espécie de deadline aí para isso? O deadline é o próprio dia 1º de agosto, e como você bem colocou, a gente está correndo contra o tempo. E, por enquanto, as sinalizações são ruins, porque a gente não vê sinais, né, de um destensionamento, muito pelo contrário. O que a gente viu? Se a gente pegar uma ordem cronológica, você teve a tarifa de 50%. Logo em seguida, o presidente do Brasil deu uma entrevista que teve repercussão internacional, aumentando o tom. Logo em seguida, o Trump foi muito claro, né, dizendo ali que havia uma perseguição em relação a Jair Bolsonaro. No dia seguinte, o Poder Judiciário aqui, o Supremo, colocou lá a tornozeleira no Jair Bolsonaro, medidas cautelares que muitos enxergaram como bastante exageradas. E o que o governo norte-americano fez? Dobrou novamente a aposta e acabou sancionando, né, tirando o visto dos ministros do Supremo. Então, o que a gente observa? Uma tensão, né? Uma escalada dessa tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E se mantiver essa tensão, e a gente está correndo contra o tempo, Nonato, 1º de agosto está aí, imagine uma situação que a tarifa de 50% se mantenha. Isso significa bastante prejuízo para a economia brasileira. E talvez até as tarifas acabam sendo maiores, talvez tenha um outro tipo de sanção. Tomara que esse cenário não se concretize, mas se concretizando, é claro que atinge o brasileiro comum.